A paz do Senhor, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E você que está chegando pela primeira vez, muito prazer, eu sou o irmão Edival Filho, estou como professor há quase 10 anos, crescendo na graça e no conhecimento da palavra, que é o propósito aqui desse canal. E hoje estaremos estudando nas lições da CPAD no quarto trimestre de 2024, a Sala do Jovem, onde estamos estudando o tema Alcance um futuro feliz e seguro, Conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. E hoje, dando continuidade a esse quarto trimestre, estaremos estudando a lição de número 4, que vem com o tema Proteção contra a imoralidade. A lição aí do dia 27 de outubro de 2024. Já estamos chegando quase no final desse mês de outubro, né? E já estamos na lição de número 4. Hoje, o texto principal da nossa lição de hoje se encontra em Provérbios capítulo 7, versículo 4 e versículo 5, quando nos diz o seguinte: Dize à sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama tua parenta, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. O resumo da lição: a sabedoria divina nos protege da imoralidade sexual, concedendo-nos as virtudes do domínio próprio e da temperança. O texto bíblico em sala se encontra no livro de Provérbios, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 14, quando nos diz o seguinte: Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida. As suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. E gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci a correção, e desprezou meu coração a repreensão. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Então estaremos estudando hoje esse capítulo 5 de Provérbios, onde Salomão traz aqui esses conselhos, esses ensinamentos para os seus filhos, para o seu filho, mas obviamente que esse ensinamento ele não é apenas para o homem, ele é também para a mulher. E a gente vai, no decorrer dessa lição, entender alguns pontos muito importantes, alguns até delicados, que inclusive eu já peço a sua compreensão, porque devido o YouTube, a plataforma, para a gente não ter nenhum problema com a plataforma, existem algumas palavras que eu vou evitar estar falando aqui, mas que na revista, com certeza, você sendo professor, você vai estar abordando com seus alunos na sua sala de aula. Inclusive, você que é professor da Escola Bíblica Dominical, já quero deixar aqui uma recomendação para você. Na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, eu vou deixar um curso, um treinamento muito especial para você que é professor, você que deseja ser professor e quer cada vez mais impactar a vida das pessoas através do Ministério do Ensino. Eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado um link desse curso para que você possa fazer. Eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a sua vida. E também quero dizer para você que é professor, que
que essa aula você vai ser como aquele paizão que conversa ali com o aluno, que dá um conselho, ou aquela mãezona, né, que vai aconselhar, que vai dar ali aquele puxão de orelha, que faz parte dessa lição de hoje, porque é uma lição muito delicada, mas que é muito importante para os jovens, para a nossa vida em si. Então eu creio que vai ser bênção de Deus para nossas vidas. O primeiro tópico ele vai dizer o seguinte: advertência contra a imoralidade. Ponto 1, compreendendo o capítulo 5. O capítulo 5 inicia com uma repetição da importância de atender, inclinar e guardar a sabedoria. Essa é a sabedoria aplicada ao relacionamento entre homem e mulher. O leitor é convidado a adquirir a sabedoria divina com o propósito de aplicá-la no relacionamento com o outro sexo. Então, nesse capítulo 5, na lição passada aqui, nesse ponto 1, ele vai falar do que estudamos, vai fazer um panorama aqui do que estudamos na lição passada, que foi guardar o coração. E nessa lição de hoje, vamos estudar o capítulo 5, onde ele vai nos ensinar, vai nos aconselhar a importância da gente se proteger contra essas questões imorais que a gente tem visto. Então ele vai trazer alguns aconselhamentos muito importantes que obviamente vai servir para todos nós, independente se você é professor ou não, mas vai servir para todos nós essa lição de hoje. É como eu falei, né? É um puxãozinho de orelha, aquela aula onde a gente vai entender a importância da gente ouvir, da gente compreender, da gente buscar, colocar em prática cada vez mais o que a gente aprende com a palavra de Deus. Então, é muito importante essa lição de hoje. O ponto 2, ele vai falar da mulher estranha. É inevitável encontrar-se com a mulher imoral no caminho da vida, mas não é inevitável cair em sua sedução. Sua característica principal é a arte de seduzir. Seus lábios destilam favos de mel. Seu paladar é mais macio que o azeite. Contudo, embora a sedução da mulher imoral tenha grande poder de atração, logo esse doce prazer momentâneo dá lugar a um fim amargoso, como absinto, agudo como a espada de 2 fios. Ele faz descer para a morte. Então, claro que aqui ele está falando da mulher, mas também tem aquele homem sedutor, né, que acaba, infelizmente, seduzindo as jovens, seduzindo as mulheres. Então a gente vai... Ele fala aqui da mulher, mas claro, se você for uma irmã, uma jovem que está acompanhando esse vídeo, traga para a questão também do homem, né, que tem esse homem sedutor, que muitas vezes quer ali seduzir a mulher com uma conversinha, enfim. Então a gente vai entender esse aspecto quando ele fala da mulher aqui, mas também trazer para a questão do homem sedutor. E interessante aqui pontuar é que, principalmente trazendo para o jovem, né? Que o jovem, eu já falei aqui em outros vídeos, que o jovem ele se preocupa muito com a questão momentânea, né, prazerosa, da questão ali de se tá legal naquele momento, ele vai, o importante é o momento, o importante é a situação. Não se preocupa com o longo prazo, com o médio e longo prazo, que com o tempo, com a experiência, com a maturidade, a gente vai entendendo que a gente precisa ter esse cuidado a médio e longo prazo. Ele vai falar também aqui mais na frente sobre a questão do casamento, a importância da gente entender que o casamento é algo divino, algo que Deus estabeleceu para a família, né? Enfim, é algo muito, muito interessante que a gente vai abordar nessa lição de hoje, por mais que seja uma lição bem assim, vamos dizer, teórica, uma lição mais específica com relação ao assunto sexual, mas que é de muita relevância para a nossa vida, né? Principalmente nos dias atuais, a qual nós estamos vendo aí na cultura, na televisão, nas redes sociais. Tudo tem envolvido a questão da sedução, tudo tem envolvido a questão até as vestes, a moda, enfim. Então a gente precisa ter esse alerta, esse cuidado. Por isso
que o autor com certeza trouxe essa visão da questão da imoralidade e da moralidade nessa lição de hoje, na nossa lição 4. E o ponto 3 ele vai falar as consequências da imoralidade. O versículo 7 a 14 inicia com um apelo do sábio. Qual é esse apelo? Afasta dela o teu caminho e não te aproxime da porta da sua casa. Ora, se o jovem não se afastar da mulher imoral, esta o tragará. O tempo passará e o remorso consumirá a vida desse jovem. Ele falará no seu coração: como aborreci a correção. Por isso, o caminho do bom senso está em ouvir a voz dos mestres e dos ensinadores. Por isso que eu falei no início da aula que você que é professor ou professora, essa aula você vai ser aquele paizão que vai aconselhar, que vai dar ali a sua instrução, a sua experiência de vida, porque nesse momento você vai fazer esse papel de alertar os jovens, de passar para o jovem esse cuidado, que ele venha ter esse cuidado, porque existem vários pratos aí para os jovens, para que eles possam cair. E aqui nesse ponto 3 ele vai falar de posicionamento em relação a eu não estar perto desse tipo de mulher. Quando ele diz que o versículo 7 a 14 inicia com um apelo para se afastar do caminho dessa mulher e muito menos ir na porta da sua casa. Então, o jovem tem que ter esse posicionamento. Agora, trazendo para todos nós precisamos ter esse posicionamento de se afastar de tudo aquilo que me distancia do que agrada a Deus, da vontade de Deus. Eu sempre vou falar o Salmo 1, né? O Salmo 1 vai nos dar também esse entendimento que a gente tem que se afastar de certos tipos de pessoas. Se essa pessoa ela não condiz com a vontade de Deus para a minha vida, se essa pessoa não me ajuda a me aproximar mais de Deus, pelo contrário, só me afasta do Senhor, para que eu vou estar perto dessa pessoa? Então, o conselho aqui do sábio Salomão para nós, né, é justamente esse: afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa. Olha que coisa interessante, nem se aproxime da porta da casa, muito menos entrar na casa. Ele está dizendo, não se aproxime nem da porta, ou seja, não passe nem perto. É algo muito interessante que tem uma certa dificuldade, principalmente para o jovem não cristão, né? Infelizmente, o jovem que não conhece a palavra, ele tem essa, vamos dizer, essa falta de entendimento, de discernimento. Eles correm para cima, né? Eu vejo muitos jovens falando isso, às vezes no trabalho, enfim, às vezes eu vejo muitos jovens falando isso, que se der certo ele tá lá, ele vai e não quer nem saber. Então a gente precisa trazer esse alerta para os nossos jovens, na nossa escola bíblica, passar para os jovens: cuidado, que não é dessa forma, não é como o mundo prega, não é como o mundo ensina. Nós precisamos seguir o que a palavra do Senhor está nos ensinando. Então, se a palavra do Senhor está me dizendo que eu tenho que me afastar de determinado tipo de pessoas, para que eu vou insistir em estar com aquela pessoa? Se a palavra do Senhor me diz que não é nem para me aproximar da porta da casa, para que eu vou entrar dentro da casa, se não é nem para me aproximar da porta? Não é para me passar nem na rua. Então a gente precisa ter esse cuidado, colocar em prática o que a palavra do Senhor está dizendo. Então, para que haja essa proteção, eu preciso fazer isso. Eu preciso evitar determinadas pessoas que só me levam para a perdição, só me levam para o pecado, só me distancia de Deus. Então, é esse alerta aqui nesse ponto 3. O ponto 2, ele vai nos falar sobre a relevância de Provérbios 5 contra a imoralidade. Mas antes, já quero te pedir aqui o teu apoio, a tua colaboração, deixando o teu joinha, o teu like. Isso é muito importante para o engajamento, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante, possa sugerir esse vídeo para mais pessoas. E se você não é inscrita ou não é inscrito do canal, bem aqui embaixo tem um botãozinho assim, ó, inscrever-se. Clica aí, quando você apertar vai aparecer um sininho, você clica na opção todas, para que sempre que eu postar um vídeo, tanto da sala dos adultos como da sala dos jovens, você possa ser notificado e ser abençoado através dos nossos conteúdos, tá bom? O ponto 1 do tópico 2, uma sociedade
sexualizada. Por que Provérbios 5 é tão relevante para nós? Ora, a nossa geração é herdeira dos movimentos sociais de contestação sexual. Existem muitos movimentos, né? Movimentos que acabam aí desvirtuando a nossa sociedade, desvirtuando os nossos jovens, e o pior de todos, estão fazendo de tudo para desvirtuar até as nossas crianças. Porque o inimigo entende que na base, né, na base da sociedade, que é as nossas crianças, onde vai ser formado ali, né, futuros homens de Deus, futuras mulheres de Deus, futuros profissionais exemplares, grandes professores, grandes advogados, é ali, naquela base, nas crianças. E é ali que o inimigo está trabalhando para desvirtuar a mente das nossas crianças, desvirtuar na questão da sexualidade. Então a gente precisa ter esse alerta, ter esse cuidado, né, ter esse entendimento. E a gente está vendo isso acontecendo nas universidades. Até recentemente, né, teve aí um relato de uma professora que fez uma apresentação, meu Deus do céu, que não tem nem como a gente comentar aqui, porque misericórdia. Então a gente vê como nas universidades tem sido uma cultura pecaminosa. Então a gente precisa estar focado na palavra de Deus, atentos, alertas, e compartilhar isso com muitas pessoas, porque tá difícil, mas a gente perseverando, caminhando na presença de Deus, a gente vai conseguir vencer e conseguir colaborar para a vida dessas pessoas que têm essa mente desvirtuada, ok? Aí no ponto 2 ele vai nos dizer, não se pode dominar o desejo sexual? É uma pergunta, né? Hoje, o jovem está inserido numa cultura secularizada e sexualidade em que o movimento cultural pop, com suas músicas, filmes e literatura, estimula a sexualização dos corpos, de modo que leva a pessoa a pensar de fato se ser impossível moderar os instintos sexuais. E aí, tem como dominar? Claro que sim. Eu já falei também aqui em outros momentos, em outros vídeos, sobre a gente treinar nossa vida. A gente precisa treinar a ter uma vida de oração, treinar a ter uma vida de leitura da palavra. E por que não treinar a nossa temperança, o nosso domínio próprio, o domínio próprio em relação a isso também, em relação à sexualidade. A gente fazer esse treinamento na nossa vida para que a gente possa vencer isso, para que a gente possa ter esse alerta, ter esse cuidado, para que a gente não venha cair nessa falha, nesse erro, porque tá tudo desordenado no nosso país. Infelizmente, essa é a realidade. Essas culturas, é a música, é os filmes, meu Deus, é as redes sociais, tantas coisas, a televisão, tá uma bagunça. Então, a gente precisa entender isso e tomar um posicionamento e trabalhar o nosso corpo, a nossa vida, treinar a nossa vida para que a gente possa vencer esses desejos, né? Esses desejos para a glória de Deus. O ponto 3 ele vai nos falar o enfraquecimento da ideia do casamento. Ora, se está tudo desordenado, na sociedade está uma bagunça, né? A questão da moda, a questão, se a gente for ver, é uma dificuldade. Eu acredito que os irmãos que assistirem esse vídeo vão concordar comigo. A gente, para ir comprar uma roupa, a gente vai comprar uma calça, hoje a calça é umas calças tudo colada. Misericórdia, as blusas, meu Deus do céu. A gente chega na loja e pergunta, aqui não tem roupa para homem, não? Então, aí vamos pro lado das mulheres. Vai, as lojas hoje, as modas, é tudo umas roupas, tudo mostrando a parte do corpo. Então, é um negócio, é uma maluquice, uma confusão. E a gente precisa se posicionar, a gente precisa fazer a vontade de Deus, e é algo que a gente precisa batalhar com relação a isso. E a gente vai vencer. Se a gente perseverar na presença do Senhor, se a gente caminhar na presença do Senhor, a gente vai conseguir vencer e passar por essas dificuldades, né? Aí ele vai falar, quando tudo isso acontece, vai ter o enfraquecimento do casamento, porque está tudo desvirtuado, está tudo uma bagunça. Quem é que vai querer casar? Quem é que vai querer ter um relacionamento conjugal de uma maneira plena? Não, tá bom do jeito que tá, eu quero
as pessoas, né, com a mente desvirtuada. Quer ficar com um, quer ficar com outra, quer ficar com outra, e não vai ter esse enfraquecimento. Mas o que ele nos diz aqui? Naturalmente, em muitas realidades, o conceito bíblico de casamento é enfraquecido. A ideia de que o casamento é para sempre, que o relacionamento profundo e verdadeiro é para a vida toda, não faz sentido para muitos jovens hoje. Muitos deles se tornaram, de fato, produto do meio e, infelizmente, já se casam com o pensamento de se separar se o casamento não der certo. Então, ele traz esse enfraquecimento do casamento. Se está tudo desvirtuado, a mente dos jovens está tudo uma bagunça na nossa sociedade, aí vai enfraquecer o casamento. Então a gente precisa pregar sobre isso, ensinar sobre isso, trazer esse discernimento, esse ensinamento para os nossos jovens, para que até na escolha da sua companheira, do seu companheiro, seja uma escolha direcionada pelo Senhor, para que eles possam estar até o fim das suas vidas nesse matrimônio, nesse casamento, glorificando a Deus. O ponto 3, ele vai nos falar da moralidade sexual cristã como proteção contra a imoralidade. O ponto 1, a delimitação sexual da moralidade cristã. Quando ele nos diz aqui, pela palavra de Deus, a moralidade sexual tem uma delimitação muito clara. E qual é? Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca com o seu próprio corpo. Assim, diferentemente das ideias dominantes de nossa sociedade cultural, a Bíblia não considera o instinto sexual degenerado como algo insuperável, em que o ser humano não pode vencer. Então a nossa vitória sempre vai ser pela palavra de Deus. Eu vou sempre insistir em dizer isso. É através da palavra de Deus. É através dessa base espiritual, que é a palavra de Deus, que nós vamos vencer isso, que os nossos jovens vão vencer isso, né? Que nós vamos conseguir ultrapassar essas barreiras, essas limitações, porque isso faz parte do nosso corpo. Nós somos seres humanos, a gente tem esses desejos, tem esses prazeres, precisamos fazer isso, né? Mas tem que ser de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Então a gente precisa estar focado, firmado na palavra de Deus, para que a gente possa vencer esses desejos pecaminosos e seguir em frente, glorificando ao Senhor. Aí o ponto 2, ele vai falar algo bem interessante, que é sobre a pedagogia da abstinência sexual. Aos jovens solteiros cabe o desenvolvimento da virtude da castidade cristã, isto é, a abstinência sexual como preparação para o casamento. Como vimos, do ponto de vista bíblico, o jovem cristão ou a jovem cristã não é puramente instinto sexual. Ele sabe que a satisfação sexual, tal qual a Bíblia ensina, não é egoísta, descartável e ilusória, mas cumpre um sentido quando nos unimos à pessoa amada e com ela compartilhamos e dividimos toda uma história de vida que glorifique a Deus no casamento. Então aqui ele vai falar sobre essa abstinência sexual que o jovem tem que ter, né? A questão do relacionamento sexual só após o casamento. Então ele vai abordar essa questão aqui, onde você pode trabalhar isso na sua sala de aula. Como eu falei no início do vídeo, eu vou evitar estar falando sobre esse assunto aqui, porque para que a plataforma não venha me bloquear, mas você entende, ao estudar a revista, você vai entender, você vai perceber o que você vai abordar em sala de aula. Na sala de aula você vai conversar sobre isso, sobre essa questão do ato só após o casamento. Essa abstinência é um desenvolvimento do jovem justamente para o casamento, porque a gente sabe que depois que casa, não é como o jovem pensa, que é mil maravilhas com relação a esse tema. Tem um momento em que o parceiro ou a parceira não está em condições de fazer o ato. Então, a abstinência é justamente já desenvolvendo isso, preparando isso, para que quando tiver no relacionamento conjugal, no matrimônio, ali no casamento, eles possam entender isso e compartilhar um com o outro. Como ele falou,
bem aqui ele diz o seguinte, ó, como vimos do ponto de vista bíblico, o jovem cristão não é puramente instinto sexual. Ele sabe que a satisfação, tal qual a Bíblia ensina, não é egoísta, descartável e ilusória, mas cumpre um sentido quando nos unimos à pessoa amada e com ela compartilhamos e dividimos toda uma história de vida que glorifique a Deus no casamento. Então, a gente encerra esse ponto aqui justamente falando sobre isso. E essa abstinência é um desenvolvimento, é uma preparação para que quando tiverem no casamento eles possam vivenciar isso, entender isso e compartilhar isso como algo para glorificar a Deus, ok? O ponto 3, a beleza da vida sexual dentro do matrimônio cristão. Segundo o ensino bíblico, o relacionamento sexual só é possível no casamento. 1 Coríntios 7, 8 e 9. Essa união profunda e verdadeira se concretiza diante de Deus no relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. Essa união, segundo o texto bíblico, ninguém pode separar, pois ela não se resume à mera necessidade fisiológica, mas é necessidade de, diante de Deus, estabelecer um projeto de vida e viver um projeto atemporal divino, que é o estabelecimento de uma família. Em vista disso, Provérbios 5 traz uma seção de versículos em que o sábio estimula que se desfrute da vida sexual com sua esposa, aquela da sua juventude. No casamento, o homem e a mulher podem e devem desfrutar do prazer em que o amor, o respeito e o compromisso de vida de ambos foram aliançados diante de Deus e da Igreja do Senhor, até que a morte os separe. Então, nessa lição de hoje, onde eu procurei ser bem objetivo, bem resumido, como eu falei, para evitar, questões de bloqueio aqui da plataforma, a gente tem que ter muito cuidado em algumas coisas que a gente fala, principalmente nessa temática que é bem delicada, mas você que é professor, aborde na sua sala de aula, procure se aprofundar ainda mais nesse assunto, porque é preciso a gente falar sobre isso, é preciso a gente relatar sobre isso e trazer o cuidado, a importância de que o jovem precisam ter esse cuidado de evitar, como falamos no início, de evitar se aliançar com pessoas que não agradam ao Senhor, se afastar de certo tipo de pessoas que só lhe atrapalham na caminhada. E eu já vi, infelizmente, muitos jovens, até amigos da congregação, se afastarem da presença de Deus porque começaram a se relacionar com uma jovem que não estava ali na presença de Deus, não buscava o Senhor, e acabou que, infelizmente, o rapaz se afastou dos caminhos do Senhor, era um pregador da palavra. Então, eu conheço histórias assim e é preciso ter muito cuidado. Por isso que sempre os pastores, os ensinadores, os pregadores sempre falam que é preciso ter esse cuidado. Até na escolha do seu namorado ou da sua namorada, você precisa ter esse cuidado para que você possa estar sempre, porque o propósito é esse, você se aliançar com a pessoa para glorificar a Deus. Como a gente sempre fala, Deus não une apenas pessoas, Deus une propósitos. Deus tem propósito na união, no casal e para a glória dele, ok? Então, eu espero ter contribuído um pouco para o teu crescimento nessa lição de hoje. A conclusão, ele diz o seguinte: temos visto os apelos da imoralidade sexual presente em nossa sociedade. Entretanto, a palavra de Deus nos afirma que não precisamos ser dominados por eles. É muito melhor viver de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, de modo que podemos, sob o Espírito Santo, ter nossos sentimentos e vontades ordenados pela palavra de Deus. Logo, no matrimônio, podemos nos realizar por completo de um modo que glorifique a Deus em nós. Então, é isso, Que Deus abençoe. Muito obrigado por você ter ficado até essa parte do vídeo. Se você não deixou o teu like, deixa o teu like antes de sair, antes de finalizar essa aula. E eu vou deixar esse vídeo aqui para que você continue crescendo com a gente, aprendendo, estudando um pouco mais da palavra de Deus. Clica nesse vídeo que eu te espero lá do outro lado. Até o próximo vídeo. Um abraço e tamo junto. Deus abençoe.